Olá, tudo bem? Muito bom dia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre energia elétrica, aumento da tarifa de energia. Vamos falar também sobre o comércio de biodiesel. Vamos comentar sobre exportação de ovos e a situação dos fertilizantes. E vamos falar sobre adubação de pastagens. E vamos comentar também sobre exportação de arroz pelo Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre energia elétrica, outro problema muito sério no nosso país. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela aprovou o reajuste das tarifas de energia das concessionárias Enel Distribuição Goiás, Neoenergia Distribuição Brasília, que é a antiga SEB, e a Companhia Piratininga de Força e Luz, a CPFL de Piratininga e a EDP em São Paulo. Os reajustes das duas primeiras concessionárias começaram a valer desde o último dia 22. Já para a CPFL Piratininga e EDP São Paulo, os novos valores começaram a ser aplicados no último sábado, dia 23. Para os consumidores atendidos pela Enel Distribuição Goiás, o reajuste médio será de 16,4% para os consumidores residenciais, o aumento será de 16,3%. Já para quem é atendido na alta tensão, o impacto na tarifa será de 14,2%. E na baixa tensão, o impacto fica em 17,3%. A concessionária atende cerca de 3.120.000 unidades. E segundo a ANEEL, os itens que mais pesaram no aumento de tarifas da distribuidora brasiliense foram custos com encargos setoriais e com aquisição de energia, especialmente de países vizinhos como Uruguai e Argentina, que sofrem influência da variação cambial. E de acordo com a ANEEL, as revisões tarifárias estão previstas nos contratos de concessão e têm por objetivo alcançar o equilíbrio das tarifas com base na remuneração dos investimentos das empresas voltados para a prestação dos serviços de distribuição e a cobertura de despesas efetivamente conhecidas pela agência. E agora vamos falar sobre biodiesel. O Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, confirmou agora na semana passada a entrada em vigor do novo modelo de comercialização do biodiesel a partir de janeiro do próximo ano. O novo formato prevê o fim dos leilões públicos, propiciando maior liberdade aos agentes e menor intervenção estatal. A mudança foi aprovada em dezembro do ano passado, em resolução do CNPE, e foi ratificada agora na última quarta-feira, dia 20. E com as novas regras, não haverá veto ao uso de matéria-prima importada para a produção de biodiesel. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a entrada em vigor do novo modelo de comercialização beneficiará toda a cadeia de biodiesel e também os consumidores. E dessa forma, produtores de biodiesel e distribuidores de combustíveis devem iniciar imediatamente as tratativas de modo a estabelecer contratos de venda e compra do combustível, uma vez que a demanda pelo produto, a partir do início do próximo ano, já deverá ser atendida por esses contratos. E agora eu vou comentar sobre exportação de ovos de galinha. O setor brasileiro de ovos está vivendo um período ainda mais robusto que o convencional, já não é novidade, e levantamentos apontam que levantamentos recentes da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, mostra que as exportações da proteína cresceram 137,7% neste ano. De acordo com a BPA,
ao considerar produtos in natura e processados. São 7,3 mil toneladas entre janeiro e setembro, volume que supera em 137% o desempenho registrado no mesmo período do ano passado, quando foram embarcadas 3.083 toneladas. Segundo a BPA, em receita, as exportações de ovos de galinha totalizaram, nos 9 primeiros meses deste ano, 11.540.000 dólares, número quase 112% maior que o realizado no mesmo período do ano passado, quando foram exportados 5.400.000 dólares. Entre os principais compradores encontram-se os Emirados Árabes Unidos, com 4.400 toneladas exportadas entre janeiro e setembro, volume 367% maior em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram exportados para lá 942 toneladas. Em seguida vem o Japão, com 649 toneladas, um aumento de 185%, e Omã, com 271 toneladas. O setor de ovos tem intensificado a sua participação no mercado internacional, ampliando estratégias de promoção internacional por meio da marca setorial Brazilian Egg. E agora vamos falar sobre a situação dos fertilizantes. Para o economista e professor da ESPM lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Rodrigo Feix, a crise dos fertilizantes gerada pela redução da produção da China e pela consequente elevação dos preços desses produtos deve ser sentida nas safras futuras. O risco de desabastecimento de insumos é mais alto para a safra 2023, caso os países exportadores não regularizem a oferta e o Brasil não consiga desenvolver outros fornecedores ou estabelecer acordos preferenciais. Na prática, essa incerteza tende a continuar inflando os preços no médio prazo. De acordo com as informações divulgadas pela ESPM lá de Porto Alegre, para a próxima safra de grãos a ser colhida em 2022 e que está sendo plantada neste momento, os ajustes se refletem nos preços do fertilizante e na redução das margens de lucro para os agricultores brasileiros. Os alertas para o problema foram dados ainda no primeiro trimestre, mas muitos produtores focam na eficiência operacional e têm um planejamento econômico e financeiro precário. Pelo menos é o que afirma o professor. E agora vamos falar sobre suínos. A suinocultura brasileira teve, ou melhor, vive um momento de extrema apreensão. Não somente pelos desafios de custos de produção, mas também pelo risco de introdução de doenças exóticas que têm assolado outros países. Atualmente, o privilégio de conquistar 50% do território nacional livre de peste suína clássica, a PSC, onde se concentra 83% da população de suínos do Brasil. As demais áreas estão sendo monitoradas e com ações das iniciativas públicas e privadas para controle e erradicação da doença. Além disso, o Brasil é livre das principais doenças que causam sérios prejuízos econômicos e que podem até mesmo dizimar uma população de suínos, como é o caso da peste suína africana, síndrome reprodutiva respiratória dos suínos e a diarreia epidêmica dos suínos, entre outras doenças. E entre os anos de 2018 e 2019, a peste suína africana dizimou os suínos na China, interrompendo o abastecimento deste mercado de elevadíssimo consumo. E estamos falando do maior consumidor e produtor mundial de carne suína desde então. A China vem reconstruindo seu plantel, contudo, a um custo muito elevado. Para o Brasil, com o status de país livre de peste suína africana, é essencial pensar em estratégias de biosseguridade visando impedir que o vírus cruze as fronteiras internacionais através da movimentação de pessoas, importações de carne contaminada ou movimentação de animais.
E depois do intervalo nós vamos falar sobre o arroz brasileiro, vamos falar sobre exportação de arroz e vamos falar também sobre adubação de pastagens. É um minuto só, nós voltamos já. Alice tem uma vida perfeita. O que eu posso fazer para dizer o quanto estou orgulhosa de você? Muito obrigado, meu amor. Mas seu mundo maravilhoso... Quantos perfumes tem o corpo do seu marido? Vai desmoronar num único instante. Vem aí, Se Nos Deixam, nas noites do SBT. O Natal está chegando e a 99,5 FM vai deixar o seu fim de ano muito mais gostoso. Participe da promoção Cesta de Natal da 99. A rádio das melhores promoções vai sortear dezenas de cestas natalinas com espumante, vinho, chocotone, biscoitos, castanhas, frutas secas, torradas, chocolates e muito mais. Promoção Cesta de Natal da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento, aqui tem qualidade e economia. Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz. GA Brasil Cestas de Alimentos. Conheça os lançamentos em cestas natalinas que preparamos para o fim de ano. A maior cobertura 4G do Brasil. Rede TIM, pode contar. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. De segunda a sexta, 9h30 da manhã. Vem pra cá! Galeria dos Campeões. Poucos cravaram um nome na história. E agora é a hora do desempate para os dois últimos vencedores. Mas só um vai se sagrar o novo tricampeão da América. Palmeiras e Flamengo, dia 27 de novembro. Grande final da Copa Conmebol Libertadores. E você vê aqui no SBT. Alô, alô, Montevidéu! Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o arroz brasileiro. Vamos falar sobre exportação de arroz. As exportações brasileiras de arroz em casca ganharam fôlego no mês de setembro, apesar das dificuldades provocadas pela alta do preço do frete marítimo. No mês passado, os embarques totalizaram 130 mil toneladas contra importações de 79 mil toneladas, o que garantiu um saldo de 51 mil toneladas. Pelo menos é o que informa a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, Abiarroz. Baseada em números da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, com esse resultado, as vendas externas do cereal no mês de setembro superaram em mais de 52 mil toneladas o volume que foi vendido no mesmo mês de 2020, quando o resultado alcançou uma soma de 78.100 toneladas. Os principais destinos das exportações do arroz brasileiro em setembro foram
Cuba comprou 44.700 toneladas, a Venezuela comprou 32.200, Senegal comprou 29.500 toneladas, Serra Leoa, na África, comprou 11.700 e a China comprou 3.200 toneladas. Segundo o gerente de exportações da Abiarroz, a Carolina Teles, o aumento da demanda pelo cereal e a intensificação das ações promocionais do projeto Brazilian Rice, desenvolvido pela associação em parceria com a Apex Brasil, contribuíram para o bom desempenho das vendas externas no setor no mês passado. Mesmo assim, o cenário ainda é de adversidade para a ourizicultura no mercado global. Dados da Abiarroz mostram que a elevação dos valores do frete marítimo tem prejudicado as exportações, especialmente para mercados com maior valor agregado, como os do Peru e também dos Estados Unidos. No início do ano, o preço do container para o Peru era de $1.000 e hoje custa $7.500. No mesmo período, o valor do container para os Estados Unidos saltou de $1.000 para cerca de $10.000. E agora eu vou conversar com o Felipe Gandra. O Felipe Gandra, ele é o diretor da Gandra Volumoso. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre adubação de pastagem, um tema muito recorrente, um tema muito interessante, mesmo estando passando por um perrengue meio complicado, que é a comercialização de boi, aí principalmente exportação de carne. Felipe Gandra, mais uma vez, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante, cujo tema nós já falamos há algum tempo atrás aí, mas agora eu acho que nós vamos acertar na mosca com essa conversa. Está tudo bem? Tudo bem, Toninho. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, né, por mais uma vez estar aqui, trazendo informação ao produtor, né? Ô Felipe, mesmo com esses problemas que nós estamos vivendo hoje, com essas incertezas, a queda no preço da arroba, muita gente aí, eu vou parar com pecuária, Não, o problema é o seguinte, não pegou só o pecuarista de surpresa, foi o mercado todo, pegou o mercado do bezerro, pegou o mercado da novilha, o mercado de semente para quem queria fazer um pasto, pegou o mercado aí de silagem, enfim, foi todo mundo. Então, o negócio é o seguinte, são os contrapontos que aparecem no dia a dia e que nós temos que saber administrar. Agora, não é porque a situação hoje está ruim, ela não vai perdurar o resto, a eternidade, não. Isso é o momento que nós estamos vivendo agora. E é esse momento que nós estamos vivendo agora que você não deve jogar as coisas para cima. Justamente, Tony. Né? Então, a gente escuta muito em questão de aumento de custos, sim, de diminuição de preço de arroba, mas o que acontece na verdade, Tony, são reajustes que vão ser passados para o mercado, para toda a cadeia, né? Desde o fabricante de fertilizante ao produtor de gado, vai estar sentindo com essa situação do mercado. Sim. A Gandra Inovação Agrícola ela vem há 4 anos trabalhando uma cultura, né, que ela não é tão homogênea igual a agricultura de grãos, que é a pastagem. E a gente consegue hoje falar o contrário, Tony. Olha que situação. Hoje nós estamos no mercado que vê aumento de custos e pela tecnologia a gente consegue trazer redução de custos, de alguns custos. Pois é, era isso que eu queria perguntar, Felipe. Quando fala em pecuária, enfim, qualquer coisa, todo mundo fala, mas o custo é muito alto. Esse trabalho que o Felipe vem fazendo, por isso que eu trouxe aqui, é um trabalho que nós estamos numa época agora começando a chuva. É justamente agora que nós temos que acertar o tiro no olho da mosca, né? Correto. Por quê? Porque se você for se basear em fertilizante convencional, primeiro que está tendo pouco no mercado, segundo que o preço realmente está lá em cima. E esse produto seu, ele vem suprir essa lacuna, né, Felipe? Sim, Toninho. O que a gente vem fazendo é desenvolver uma formulação para as condições do cerrado, principalmente, né, da braquiária, onde a gente consegue trabalhar com alguns nutrientes, como nitrogênio, fósforo, enxofre, magnésio, porém com um aditivo que são os fito-hormônios.
Então, isso aí é muito interessante e traz uma redução de custo nessa adubação de cobertura, desde que a gente observe algumas situações, por exemplo, de solo, né? Então, exemplo, às vezes o produtor está com a área que ele pretende até reformar aquela área de pastagem, que aquela área já deu o que tinha que dar, tá? Mas esquece do capim que já está bom. Ou seja, é muito mais em conta hoje a gente melhorar o que já está bom do que fazer um investimento numa área que, de fato, a gente teria que reformar. Então, o estudo é visto conforme um planejamento. Ou seja, hoje a gente tem um produto, né, que é o volumoso pastagem, que a gente tem uma ferramenta para oferecer para o produtor, dependendo da situação do pasto dele, ele pode economizar em muito, né? Ou seja, aumentar a lotação aonde já está bom, né? Seria uma das estratégias. Para isso, o que a gente precisa? Entender a realidade da fazenda, entender o que ele precisa, o que ele precisa gerar e colocar de lotação, né, de UA, né, o que ele tem hoje de pasto, qual que é hoje o estande de planta que tem. Eu tenho um pasto hoje que eu fiz calcário no ano passado, ou fiz esse ano, e pretendo aumentar a lotação nesse pasto. Então, a gente tem como contribuir. E tem gente ainda que já está aí há 3, 4, 5, 10 anos sem fazer um calcário. Nenhuma análise, né, Toninho? Nenhuma análise. Mas ele tem o capim ali, ele tem a planta, sim, mesmo com um stand muito baixo, com uma situação muito baixa, mas ele tem capim naquela área. Quer dizer, então não adianta você querer trocar o capim, não resolve nada. Você tem que dar comida para a terra alimentar o capim. É bem por aí, Toninho. Se você der, ele responde, né? Então, e às vezes o perfil de solo está um solo bom, e que você ainda consegue extrair alguma coisa desse capim, uma resposta desse capim, com algumas tecnologias, né? Então, você não vai correr de fazer um calcário nesse capim se ele pedir o calcário, né? Porém, com a dificuldade que a gente está tendo hoje dos insumos, a gente consegue ter alternativas, né, para levar o produtor a ter uma produção. Porque, Toninho, eu costumo dizer, o resultado do meu produto não é hoje na folha. É em gerar uma arroba mais econômica, mais barata para o produtor. E tendo pasto. Tendo pasto, justamente. Esse que é o negócio. Então, agora, esse produto, a aplicação dele é via aspersão, né? Foliar. Isso, ele é via foliar. É um produto que hoje, dependendo da área, a gente utiliza de 3 a 5 litros por hectare. Então, ele dá uma economia de frete muito boa. Para te ter ideia, Toninho, o que a gente tem feito hoje chega em até 50% a redução de custo. Dependendo do caso. Dependendo do caso, com a adubação de cobertura. Já tivemos clientes aqui com áreas de 80 hectares com 400 cabeças, né, no ano passado, inclusive. Então, e hoje, os casos hoje de clientes nossos, na verdade, são parceiros que a gente acompanha e já tem clientes com trabalho de 3, 4, 5 anos de acompanhamento, que vieram corrigindo, por exemplo, a base de solo, e que hoje o custo de adubação é muito inferior do que seria da maneira convencional. Ô Felipe, seu produto a gente sabe, já ouviu, por isso que você está aqui, as pessoas que vêm aqui no nosso programa realmente são pessoas sérias e que têm realmente, quando está falando a verdade. Eu sei, já fui atrás para saber, que esse produto, ele tem uma tecnologia muito alta. Uma tecnologia embarcada nele muito alta. Por exemplo, eu tenho lá na minha propriedade um pasto que já vai para 10 anos que não vê uma grama de calcário, um exemplo. Mas ele está bonito, está até um capim vistoso, principalmente agora na época da chuva. Eu posso pegar o seu produto e aplicar esse produto ou eu vou ter que fazer uma análise de solo para você me dar a fórmula correta para aquela situação minha? Veja bem, Toninho, o correto é a análise de solo. Primeiro passo. O primeiro passo é a análise porque nós vamos entender o que tem no solo. Sim. Até para direcionar uma quantidade de dosagem ideal e econômica para o produtor. Mas, via de regra, se eu tenho uma terra que ela não tem acidez, ou seja, o pH está equilibrado, eu não tenho muito alumínio, eu tenho 0 alumínio nessa terra, e a saturação de base acima de 50%, é o perfil ideal de solo que eu posso aplicar o produto e ele dá um resultado, né? Ele vai dar uma resposta satisfatória para o produtor. Então, alguns pontos desse aí a gente consegue ver nas análises de solo. Às vezes ele não tem uma análise recente, mas tem do ano passado que a gente consegue ter alguma conclusão. Tá, mas e se eu fizer uma análise e não der isso que você falou
mais ou menos direito, mas está mais ou menos por ali. Nem muito lá em cima, nem muito lá embaixo. Aí, o certo, Toninho, é a gente ajustar uma dosagem, uma área menor da propriedade, onde ele vai conseguir em 15 dias ver uma resposta prática do produto, se ele fizer essa aplicação da maneira correta, e aí sim tomar a conclusão, se aquela quantidade de massa que foi produzida em 15 dias é satisfatória para atender a demanda que ele tem de lotação. Entendi. Então tem essa segunda maneira que a gente pode trabalhar com o produto. Você me venderia um pouco de produto para eu fazer um teste. Você fala, olha, eu não tenho dinheiro para comprar calcário agora, então você compra aí 20 litros, você vai aplicar nessa área, você vai esperar 15, 20 dias, e se realmente der diferença... Aí você pode fazer o investimento no restante da área. Caso contrário, só o ano que vem. Agora, tem casos, Toninho, que não tem condições, né? Que não tem condições. A gente, milagre ninguém faz, né? Justamente. Então, mas a maioria dos casos que a gente vem pegando, como o produto foi ajustado para as condições aqui nossas, de pastagem, de braquiária, ele vem dando uma boa resposta, sim. Agora, ele serve para qualquer variedade de capim? Qualquer variedade de capim, Toninho. O que vai variar é a dosagem daí e quantidade de aplicações. Agora, muita gente plantou milho para fazer silagem. Certo. É uma pergunta que fizeram outro dia, eu falei, eu não sei. Eu sei que ele vai lá no meu programa e depois eu vou perguntar para ele. E quem plantou, essa pessoa que me perguntou, ele tem análise de solo, adubou direitinho, tal. Esse produto seu pode aplicar no milho também? Aí, Toninho, nós temos um outro produto com mais nutrientes adequados ao milho, à cultura do milho, que vai ser utilizado em dosagens diferentes também e vai ser via foliar na V4, na terceira, quarta folha do milho. Terceira, quarta folha do milho. Isso tem aumentado de 10% a 15% a produção de silagem no final do ciclo na colheita. É quando ele está mais ou menos lá com seus 20 centímetros, por aí, 25? Justamente. Ele pode ser associado a qualquer outra cauda de aplicação. Então, o produtor não teria dois manejos, né, duas aplicações. Ele poderia utilizar um inseticida ou qualquer coisa? Justamente. Junto com o produto, sem alterar nada? Sem alterar nada. Aí a gente já teria essa fórmula aí, que a gente vem tendo bons resultados com ela também desde 4 anos para trás, que foi lançada. E ele consegue aumentar em torno de 15% a produtividade? De 10% a 15% a produtividade do milho de silagem. Nossa, Felipe, é muita coisa. É muita coisa. Em termos de milho grão, que a gente já tem também muita experiência com isso, no mínimo 6 sacas de diferença, que a gente vem fazendo com esse tipo de produto. Você que está nos acompanhando, se você quiser pedir alguma informação, bater um papo com o Felipe, está aqui à disposição. O telefone do Felipe é o 98549-0836. É o 98549-0836. DDD é 62. Liga para ele, bate um papo, explica o que você tem aí na sua propriedade rural, se colocou calcário, se não colocou calcário, se tem isso, se não tem aquilo. Eu acho, na minha visão hoje, baseado em custos, eu acho que esse produto, nesse momento agora, é o único caminho que a gente tem para dar uma continuidade no processo produtivo. Certo, Felipe? Certo, Toninho. Muito obrigado e entre em contato conosco que, de fato, nós vamos conseguir entender a sua realidade para te posicionar uma melhor saída, mais econômica e também eficaz. Não adianta ser só econômico e não ter eficácia. Tá certo. Felipe, mais uma vez, obrigado e daqui uns dias nós estamos juntos de novo, ok? Muito obrigado, Toninho. Falou. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.